Olá, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Caros irmãos e irmãs, 15 de agosto de 2022, nesta segunda-feira, na 20ª semana do Tempo Comum, nos encontramos aqui atentos à Palavra de Deus, pedindo a Deus que abençoe e ilumine a todos nós, fazendo memória da nossa história e pedindo cada vez mais que Deus ilumine o nosso coração. E nós que somos aí da Diocese de Cristalândia, aqui da paróquia Nossa Senhora da Badia, Lagoa da Confusão, vamos ouvir hoje o Evangelho de Mateus, capítulo 19, versículos de 16 a 22. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, alguns aproximaram-se de Jesus e disse: Mestre, o que devo fazer de bom para possuir a vida eterna? Jesus respondeu: Por que tu me perguntas sobre o que é bom? Bom, um só é bom. Se tu queres entrar na vida, observe o mandamento. O homem perguntou: Quais mandamentos? Jesus respondeu: Não matarás, não cometerás adultério, não roubarás, não levantarás falso testemunho, honrará teu pai e tua mãe, e ama o próximo como a ti mesmo. O jovem disse a Jesus: Tenho observado todas essas coisas, o que mais me falta? Jesus respondeu: Se tu queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens, dá o dinheiro aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Quando ouviu isso, o jovem foi embora, cheio de tristeza, porque era muito rico. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caros irmãos e irmãs, começando essa semana, nós aqui atentos à Palavra de Deus, nos abrimos para a Palavra que Jesus vai nos ensinando. Nós estamos em Mateus. Mateus é o Evangelho da Justiça, aquele que diz que Deus só existe no mundo da justiça, mas a justiça de Deus não é a justiça dos homens, porque a nossa justiça, primeiro o sistema judiciário brasileiro, ele é montado para defender o bandido, não o homem do bem. Ele é montado, estruturado para defender o criminoso, não o cidadão de bem. Esse é o sistema e a estrutura judiciária construída no Brasil. Segundo, a justiça dos homens é muito pensada no sistema de merecimento. Se você merece, você terá isso, se você não merece, não terá. É muito fundamentada e alimentada pela ideologia do merecimento. Em Mateus, a justiça de Deus é diferente. Ele não olha se a gente merece ou não, mas olha se a gente precisa da vida, precisa da graça de Deus, precisa da bênção de Deus, precisa que Deus nos acolha, nos ajude e nos abençoe. A palavra que nós temos nessa segunda-feira de Mateus nos traz um momento que alguém se aproxima de Jesus e disse: Mestre, o que devo fazer para possuir a vida eterna? O que devo fazer para possuir a vida eterna? Meu mestre, o que devo fazer para possuir, para ser dono da vida eterna? Essa é a intenção desse jovem, viu? Mestre, o que devo fazer de bom para possuir? Jesus responde: Por que me perguntas sobre o que é bom? A pergunta é sobre o que é bom. Essa acaba sendo a dúvida de Jesus. O que devo fazer de bom para possuir a vida eterna? O que devo fazer de bom para ter a vida eterna e ser dono da vida eterna? Jesus nunca gostou muito desse tipo de perguntas sobre a vida eterna. Jesus se interessava pela vida aqui, porque no pensamento de Jesus, você vive bem aqui porque a eternidade é só uma consequência do que você viveu aqui. É só uma continuação do que você vive aqui. Quando a gente começa a viver aqui pensando em ganhar lugar na eternidade, sinal que nós estamos numa atividade não de servidão, mas estamos comprando o nosso território no céu. Estamos cumprindo uma atividade, estamos sendo bom não porque queremos ser bom, mas estamos sendo bom porque queremos uma recompensa pela bondade que a gente faz. Essa é a mentalidade econômica, comercial, de troca, que às vezes nos alimenta no decorrer da vida. Por isso Jesus nunca gostou de quando alguém perguntava para ele: o que devo fazer de bom, o que eu devo fazer para ganhar a vida eterna? Ele não gostava dessas perguntas de modo nenhum. Tanto que Jesus disse: Pois quem te deu o direito de me chamar de bom?
Porque para o judeu, bom é só Deus, santo é só Deus. Deus é a bondade em pessoa, Deus é aquilo. Então Jesus não se agrada desse tipo de pergunta. Mas, para não deixar a pessoa isolada ou não deixar sem resposta, logamente ele pergunta: uma coisa só é bom, se tu queres entrar na vida eterna, observa os mandamentos. Viu? E aí o homem pergunta: mas quais mandamentos? Então nós temos o diálogo de um homem interessado em conquistar, fazer algo de bom para conquistar a vida eterna. Jesus, Deus só é bom, mas se quer uma coisa boa é observar os mandamentos. E esse homem não contente pergunta: mas quais mandamentos? Quais mandamentos que eu devo observar, já que havia uma confusão de mandamentos na época de Jesus? Havia os 10 mandamentos de Moisés, mas depois foram acrescentando tanto que na época de Jesus eram 613 mandamentos. Eram 613 regras religiosas. A maioria proibições e depois as obrigações. Coisas que você eram proibidas de fazer e coisas que você eram obrigadas a fazer. Chegava num total de 613. Então esse homem, não satisfeito muito, porque Jesus disse: se você seguir os mandamentos, você terá a vida. Mas Jesus não diz a vida eterna. O homem pergunta sobre a vida eterna. Jesus diz: olha, uma coisa só é boa. Viva os mandamentos e você terá a vida. Se você quer ter vida, faça os mandamentos. E ele pergunta: mas quais os mandamentos? E aí Jesus responde: não matarás, não cometerás adultério, não roubarás, não levantarás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe e ama teu próximo como a ti mesmo. Então, todos esses mandamentos citados por Jesus no Evangelho de hoje, eles são do modo com que você se comporta diante do outro. Nenhum deles fala de modo de você se comportar diante de Deus. Olha, nós estamos falando da vida eterna. Jesus disse: se você quiser ter vida, faça bem os mandamentos. E ele pergunta quais. Então, para ter vida, e Jesus deixa a questão da vida eterna de lado, se você ter vida, você siga os mandamentos. E ele: quais? E Jesus diz, começando pelo primeiro: não matarás. Ou seja, preserva a vida, é o 5º mandamento. Não matarás. Não cometerás adultério, seja fiel. Não roubarás, não pega aquilo que pertence ao outro. Viu? Não levante falso testemunho, quer dizer, não faça mentiras, fofocas. Viu? Honra teu pai e tua mãe, viu? E a teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus não pega a sequência dos 10 mandamentos, ele começa pelo 5º: não matarás, viu? Não roubarás, não cometerás adultério, não levantarás falso testemunho, não acusarás ninguém sem ter provas, deixa o direito de defesa do outro. Viu? Honra teu pai e tua mãe. E o último é: ame o próximo como a ti mesmo. Essa questão de amar o próximo como a ti mesmo significa que a gente está em paz com a gente mesmo. Quando a gente não está em paz com a gente mesmo, a gente não se ama, é muito difícil se amar o próximo. Quando você é um ser humano descontrolado, sem consciência de si mesmo, sem saber o que você quer da vida, você acaba se perdendo diante da vida. E por isso Jesus diz tudo isso. E ele responde todos esses mandamentos em relação ao próximo. E ele responde: eu estou fazendo isso desde a juventude. E aí Jesus diz: se você quer ser perfeito, e aí olha, não estamos falando de vida eterna, nem de vida, agora estamos falando de perfeição. Se você quer ser perfeito, porque Jesus o olha, viu? Jesus o olha com carinho, tendo observado todas as coisas, e aí o que ainda me falta? Jesus responde: se tu queres ser perfeito, vai, vende tudo que tens, dá o dinheiro aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Quando ouviu isso, o jovem foi embora, cheio de tristeza, porque era muito rico. No outra passagem do Evangelho, diz também que Jesus o olhou com esperança, digamos. Pô, rapaz, se você já faz tudo isso, você quer ser perfeito, abandone aquilo que te escraviza, abandone as suas posses, não seja dono de nada, viu? Dê aos pobres e me siga. Jesus propôs para esse homem a perfeição no seguimento de Jesus. Você já cumpre os mandamentos, você já é um homem bom, mas se quer ser perfeito, abandone a sua riqueza e segue-me. Não é desapegar da riqueza, mas o importante é ter a oportunidade de seguir Jesus.
Jesus está propondo para ele que mais importante que as posses dele é segui-lo. Porque ao seguir Jesus, Jesus nos diz, nós teremos a vida eterna, nós seremos salvos. Ele quer ser salvo, mas é apegado às suas posses, é apegado à sua riqueza, ao seu patrimônio, porque era muito rico. E vai embora com uma tristeza, viu? Não é capaz de desapegar daquilo. Como todos nós não somos capazes de nos desapegar de muita coisa. A gente vive escravizado de posses, ideias, pensamentos e tantas outras coisas. A gente vive escravizado pelo nosso modo de agir, pelas nossas vontades, pelos nossos desejos, pelas nossas ideias, pelos nossos apegos, pelas nossas posses. Então cabe a cada um de nós hoje rezar e pedir a Deus que nos dê a graça do desapego, nos dê a graça da libertação, que faz com que a gente se desapegue não só das coisas materiais, mas também do nosso orgulho, da nossa arrogância, dos nossos desejos, nossas vontades, das nossas ideias, da nossa imaginação. E que a gente, ao encontrar Jesus, que a gente nunca aconteça com a gente, de Jesus pedir algo para nós e a gente ir embora triste, porque nós somos capazes de oferecer a Ele aquilo que Ele está nos pedindo. Que Deus nos acompanhe, nos abençoe, nos agracie e nos ensine a viver esses mandamentos. Que os mandamentos sejam sempre em benefício do outro. E acima de tudo, que quando Jesus vê que a gente está apegado a alguma coisa e ao nos oferecer a perfeição, que a gente seja capaz de ouvi-lo, senão a gente vai voltar para casa entristecido, incapaz de oferecer a Jesus aquilo que Ele nos quer oferecer. Um abraço e até mais.